Bem-vindos, empreendedores e empreendedoras, a mais um Pode Mais, o podcast que tira todas as dúvidas do empreendedor brasileiro. E hoje aqui com a gente, Mariana Simas, do estúdio MK27 Arquitetos. Mariana, bem-vinda. Obrigada, muito prazer. Prazer é meu. Mariana, primeiro, o que é o estúdio MK27? O estúdio MK27 é um coletivo de arquitetura fundado pelo Márcio Kogan há 45 anos atrás. E ele criou uma forma de produção e criação coletiva e foi ao longo dos anos crescendo e se internacionalizando. E o que é necessário para gerir um escritório de arquitetura? É difícil? Eu acho que tem seus desafios particulares, mas é também uma grande aventura, né? Eu acho que toda a indústria criativa guarda em si uma necessidade de uma sensibilidade, né? De uma atenção à qualidade, ou seja, que as métricas e os prazos e todos os indicadores de eficiência que são usados na gestão dos negócios em geral precisam ser combinados com uma proteção da qualidade daquilo que a gente entrega, né? O que um gestor de projetos precisa ter em mente, né? Quais são os primeiros passos? Uma pessoa vai lá, uma construtora contrata vocês, a gente quer construir aqui uma casa linda, maravilhosa, ou um shopping center. Qual o primeiro passo dentro do escritório? Acho que é deixar bem acordado e conseguir comunicar, tangibilizar aquilo que a gente vai entregar para essa construtora ou aquilo que não é parte do nosso escopo e como a gente vai entregar. Então, acho que a gente procura sempre trazer exemplos de projetos passados, que tipo de desenho que a gente entrega, em que prazo, qual a média do que a gente costuma conseguir fazer, esse tipo de coisa. O que está dentro do escopo de um arquiteto e o que não está? As pessoas confundem um pouco? Sim, com certeza, até porque há variações entre os diferentes arquitetos. No nosso caso, é um estúdio, a gente se considera um estúdio autoral de arquitetura, então é sempre uma criação muito para aquele terreno, para aquela circunstância, para aquele produto. E dentro do nosso escopo, a gente faz a criação, o desenvolvimento, a compatibilização com todas as engenharias, até o detalhamento para ir para a obra. O que a gente não faz no estúdio MK27 é o paisagismo, a gente tem alguns parceiros que a gente indica, a gente não faz projetos de luminotécnica, a gente não faz orçamento de obra, então, nem gestão da obra. Então, acho que aqui vão se somando algumas expertises na qual o arquiteto, as quais o arquiteto vai tentando gerir ou orquestrar essas sabedorias todas em torno. Ele só entrega o desenho, é isso ou não? Ele acompanha como está feita a Só construção? não. Só não, só não, gente, calma. Se fosse depender de mim, ia ser uma casa do jogo da forca. Exato, eu acho que o desenho, a gente, acho que é pouco acessível ainda, né? O que é essa linguagem, mas hoje em dia, por exemplo, a gente já desenha tudo num modelo virtual, chama Building Information Model, onde todos os projetistas colocam seus desenhos numa mesma plataforma. E o arquiteto fica responsável por compatibilizar todas essas engenharias. Então, dentro da arquitetura, dentro desse desenho, desse modelo da arquitetura, que a gente vê as interferências entre um cano de ar-condicionado, de esgoto, de água pluvial e uma viga estrutural, ou as fundações, como que as fundações estão interagindo com o lençol, ou como que o sol está se comportando na casa. Então, no fim, o desenho é uma linguagem que contém todas as sabedorias necessárias para que a gente construa com segurança e qualidade. Para a pessoa viva bem, né? Abrindo, ter uma janela para a parede. Exatamente. Né?
que ventile bem a casa, relacionado aos espaços também, isso é muito importante. Sim. Ó, tá vendo? Eu posso ter uma tendência para ser arquiteta. O arquiteto, ele é um artista, né, Mariana? Ele tem suspiros de inspirações. Ai, agora eu tô inspirada. Ai, agora bloqueou minha cabeça. Existe isso. A gente gosta de citar uma frase da Lina Bobardi, que é uma arquiteta modernista brasileira, italiana, que a gente tem muito orgulho. Ela dizia que o povo é arquiteto, que a arquitetura é uma das profissões mais instintivas do ser humano, porque construir seu abrigo, edificar uma proteção em torno de si para todas as atividades humanas é uma coisa tão primitiva quanto o instinto de sobrevivência do homem. Então, no fim, somos todos arquitetos. E eu acho que hoje em dia todas as tecnologias, a capacidade de gerar imagens muito fiéis ao que será construído, tornou todos esses arquitetos instintivos muito participativos no projeto. Então, os clientes hoje em dia têm uma capacidade de decisão baseada em desenhos e informações muito concretas e visíveis para todos. É livre? A inspiração, ela é livre ou existe alguma inspiração, algum segmento, no caso do seu escritório? Acho que a liberdade completa não existe, porque há sempre condicionantes. Então, o terreno, a insolação, a ventilação, o desejo de construir mais sustentavelmente, que a gente possa transformar o território de uma forma socialmente responsável e ambientalmente consciente. Depois tem as leis que a gente tem que seguir, então todos os regramentos municipais, estaduais, federais. Depois tem todos os códigos de obra, depois tem todos os desejos do cliente. Então a sua liberdade vai sendo conduzida de alguma forma por essas variantes. E o que tem de mais moderno hoje em dia nas construções? Teto solar, que pega a luz do sol. Nossa, tem tantas coisas, né? A indústria uma porta mais moderna. Hoje em dia utilizam muito aparecendo o cano, né? As construções, tipos de piso. E além dessa parte sustentável também. Acho que há muita inovação no campo da construção civil. É um campo que se desenvolve mais lentamente em países menos desenvolvidos, né? Porque a gente tem um artesanato, um fazer artesanal muito forte, mas há tecnologias incríveis sendo desenvolvidas, como estruturas de fibrocarbono, indústria do vidro que gera energia com células fotovoltaicas. Então, tem coisas cientificamente muito avançadas sendo empregadas na construção, mas eu acho que o que tem de mais novo é a valorização da simplicidade e de voltar ao saber, a esse saber primitivo, como a gente fala. Então, por exemplo, a construção em madeira hoje em dia, que tem a menor pegada de carbono, infinitamente menor, que usa um recurso natural muito abundante no Brasil e de muita qualidade. Então, no fim, eu acho que apesar de todos esses gadgets e essas tecnologias que são bem-vindas, o que há de mais novo é voltar aos saberes primitivos. Nossa, que lindo isso, gente! Olha, fiquei até emocionada aqui, né? Afinal de contas, a inovação é através da essência, né? Exatamente. Muito legal isso. Você se conectar com os valores, com a família, né? A gente teve o Luciélio, ele disse aqui que a inovação da imagem é estar conectado com os valores, né? E eu vejo que na arquitetura, em todos os setores, isso está muito em alta. Você acha que isso é um pensamento do ser humano que acaba refletindo em todos os setores de empreendedorismo ou não? Sim, eu acho que o que você menciona é assim, o que está na moda de falar do propósito, né? Qual é o propósito das coisas. E no fim, há muita responsabilidade em transformar o território, em edificar alguma coisa, porque
isso perdura mais do que a vida de um indivíduo, né? Então, há que se fazer de forma responsável e, portanto, ter um propósito naquilo que você faz. E não construir de forma leviana, né? Ou individualista, né? Exatamente, você tem que ter em mente, acho que valores coletivos, com certeza. Ai, gente, tô adorando! Agora, falamos aqui da essência, ai que lindo, eu adoro. Quais são os certificados que um arquiteto precisa ter para começar a construir, para entregar o projeto? Acho que você mencionou o ISO, acho que há uma série de certificações, desde as técnicas até afiliações que vão atestar sua qualidade, mais institucionais, ou como galerias, né? Então, nas técnicas, a primeira delas é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que dá essa licença para aqueles que se graduam nessa disciplina. Depois, você tem que manter os registros técnicos nesse conselho. E aí você tem os ISOs que se aplicam e os códigos de obra que se aplicam à edificação e aos projetos. Depois você pode ter as certificações de sustentabilidade, que são muitas hoje em dia. Eu acho que uma instituição muito atuante, a quem a gente acredita e segue muito o trabalho, é o Green Building Council. Então, por exemplo, para residências, ele fez um referencial todo transposto para a cultura e o clima e o meio ambiente brasileiro. Então, Nossa, que legal. Não só você segue preceitos internacionais, mas você também lida com as especificidades daqui. Então, o Green Building Council tem algumas certificações, mas tem as certificações também do LEED, do Aqua, tem uma série de instituições hoje em dia medindo, cuidando desse trabalho de saber quanto essa edificação é sustentável. Para a pessoa que está começando agora, o microempreendedor individual, se formou na faculdade, está abrindo o escritório dele, o que você indica? Quais são os primeiros certificados que ele tem que ter? Acho que nesse sentido, assim, para você fazer o seu negócio dar certo, a primeira questão é comunicar o que você faz. Então, acho que a gente tem essa vantagem hoje em dia da qualidade das imagens, que ainda sem construir ou sem ter alguém investindo na sua criatividade tão alta, você pode gerar imagens interessantes, provocativas, com ideias para a cidade, com ideias para o caminho da construção, sem necessariamente construir. Então, acho que a primeira coisa que eu faria era tentar comunicar as suas ideias, os seus propósitos nas revistas de arquitetura, nos sites, que hoje em dia são muito rápidos, e nas mídias sociais. Agora a gente falou sobre sustentabilidade, né? Um sustentável, né? A forma de viver mais simples, ela é cara? Olha aqui, né? Fica discrepante até, né? Deveria ser mais barato, mas não. Não, eu acho que ela tem um investimento inicial maior e um payoff ao longo dos anos. Então, por exemplo, quando a gente tem a chance de contratar consultorias especializadas em sustentabilidade, a gente entrega essas análises para o cliente. Olha, você vai gastar tanto a mais num vidro duplo para ter um isolamento térmico acústico, mas você vai economizar ao longo dos anos em ar-condicionado e esse investimento vai se pagar. Então a gente tenta mostrar um pouquinho dessa conta para eles. E a durabilidade, né? Exatamente. E além de estar conectado com a natureza, com todo esse bioma brasileiro, né? Isso mesmo. Muito bom. Como se manter competitivo no mercado da arquitetura, Mariana? Eu acho que é um mercado muito desafiador, porque os preços são muito baixos. É uma cultura brasileira que não valoriza o desenho, que ainda não entendeu a importância, mas que está se sofisticando.
Eu acho que uma das primeiras questões é a gente entender quanto custa o nosso serviço. Como todo serviço é baseado em horas homem, e em softwares, e isso precisa ser quantificado, medido ao longo do tempo, e para que você saiba orçar seus próprios projetos e evite ter prejuízos. Engraçado, né? Ter essa cultura de não valorizar, né? Muitas profissões sofrem isso hoje em dia, né? Acho que é muito caro, mas quanto tempo a pessoa estudou, né, para empreender? Quanto tempo a pessoa se dispôs, passou perrengue para chegar no ponto que tá, né? Você acha que hoje as pessoas colocam muitos valores na gente, no nosso trabalho? E isso é muito errado? Eu acho que a questão do desenho é uma questão cultural. Então, quando a gente costumava construir direto de uma necessidade imediata, então você precisava de um banco e juntava dois paus e conseguia sentar, o exercício do desenho era primitivo, como a gente falou aqui. E você entender que isso é capaz de transformar a sua vida, de transformar o meio ambiente, a maneira como a gente se relaciona, necessita ou requer valores culturais muito avançados. E acho que nesse sentido o Brasil vai se desenvolvendo. Então eu sou uma otimista, na verdade. Acho que eu falei uma coisa que talvez pareça pessimista para o mercado, mas eu acho que não, que é um movimento de crescimento e de sofisticação da percepção de valor do desenho. Valor, sofisticação, depois não reclama também quando tem goteira em casa, né? Exatamente. Quando quebra a telha, a parede não aguenta, Perfeito. dá umidade, porque isso acontece, não tem jeito. Exatamente, ou fica triste, né? Porque a casa é escura, né? Exatamente. Eu já podia ser arquiteta, aí gostei, viu? Inspiração eu tenho. Legal. Quando fala em arquitetura, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? A união de ciência e arte. Ai, que lindo, muito inspiradora a Mariana, gente, tô adorando ela. Microempreendedor que tá abrindo aí o seu negócio em arquitetura. Dica de ouro que você deixa para ele? Meça as horas que você gasta em cada trabalho. Ser arquiteto é? É a profissão mais legal do mundo. Qual é o seu grande desafio pessoal nesse ramo? Você ainda tem um grande desafio pessoal? Nossa, eu tenho muitos. Acho que eu sou movida por eles. No momento, o desafio eu acho que não é tanto pessoal, mas coletivo, porque hoje em dia o estúdio está com 60 projetos em andamento, 48 colaboradores. Nossa. Então, articular todos esses desejos, todas essas ideias para criar novas propostas, acho que é esse o nosso desafio. Qual que é o desafio de ser um bom líder, um bom gestor? Como você se direciona nesse sentido? Acho que principalmente nessa natureza criativa e no setor dos serviços, é a gestão das pessoas. É você enxergar o melhor e manter o coletivo em evolução, a produção em evolução, e cada um de nós, cada um desses indivíduos e das suas competências em constante evolução. Muito legal, você falou gerir as pessoas, né? Hoje tem se falado muito sobre esse assunto, né? De uma gestão mais humanizada. O que mudou? Acho que é sabido hoje em dia que a performance das pessoas está muito ligada à motivação delas e não mais a uma pressão imposta de cima para baixo, né? Mas sim de um comportamento de equipe. Muito bom. E
trabalhar com uma equipe tão criativa, cheia de artistas, não deve ser fácil, né, Mariana? Exatamente. Muito bom, adorei você. Mariana, em uma palavra ou em uma frase, ser empreendedor é? Ser corajoso. Ah, muito bom. Quer deixar alguma dica aí para a pessoa que vai começar a empreender em casa? Tempo, paciência e persistência. Vale a pena. Mariana, muito obrigada, viu, pela sua Obrigada a presença. você, Foi um Vivi. grande prazer. Para mim também. E o Pode Mais de hoje foi pra lá de especial, foi todo cheio de inspiração, de arte. Obrigada, viu, Mariana? Não perca o próximo. Cada semana um tema diferente para ensinar você a como levar o seu negócio ao sucesso.